Seja muito bem-vindo a esta sala de aula, porque este momento é o nosso momento de estudarmos a palavra de Deus. Então, fique atento aí, não saia daí, fique até o final. Nós estaremos estudando a lição 9 da Betel, que tem por tema a Trindade Divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. Eu sou o Agnaldo e nós vamos bater um papo sobre essa lição. Se você entrou aí e não é inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever. Deixe o seu comentário, concorda, discorda, acrescenta. Se você gostar, você dá o like. Se você não gostar, você dá o dislike. Porque sala de aula é assim. Você aprende enquanto ensina e ensina enquanto aprende. O textuário diz, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou, que é João, capítulo 12, verso 45. A verdade aplicada, Jesus Cristo é a plena e definitiva revelação do Pai. Quais os objetivos dessa lição? Compreender que em Jesus Deus manifestou o seu amor, ressaltar que o Filho e o Pai são um e identificar no Filho os atributos do Pai. Nós não leremos o texto de referência como de costume. Caso você esteja participando dessa sala de aula pela primeira vez, nós não somos uma aula em si, é um resumo para que você possa somar algum conteúdo para a sua aula. Então, acrescentou alguma coisa à sua aula, esses momentos que nós passaremos aqui? Deixe o seu comentário aí. Acrescentou, não acrescentou, podemos melhorar? Deixe o comentário seu aí, tá bom? Está somando para a sua aula? Não deixe de deixar também, hein? Presta atenção em algo que nós temos aqui. A triunidade divina. O Pai, o Filho, em perfeita harmonia eterna. Se é o Pai e o Filho, não pode ser uma triunidade. Você concorda comigo? Se é o Pai e o Filho, penso eu, possa ser que eu esteja errado, o certo seria a unidade divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. O que você acha dessa triunidade divina quando duas pessoas serão abordadas? Bom, triunidade fala de três. Se o assunto vai abordar o Pai e o Filho, logo, melhor seria se colocarmos na temática a unidade divina. Presta atenção, faça a sua observação. Se você discordar, sem problema, deixa até o seu comentário aí. Mas isso pode surgir como um comentário na sua sala de aula. Lembra que você está pensando. Então, tudo que você lê numa lição, você tem que ler de modo percebendo todo o conteúdo escriturístico, para que você não venha cometer um erro em cima de outro. Tá bom? Então, muito cuidado. Isso aqui pode ser que tenha sido um deslize, mas há uma observação aqui e você fica atento com ela. A nossa introdução diz que o Evangelho de João relata fatos que mostram o Deus Pai na vida do Deus Filho. O próprio Jesus descreve que ver o Filho era como ver o Pai. Paulo escreve que através do Filho o Pai visitou o seu povo. Nessa perspectiva, Jesus é a revelação plena e definitiva do Deus Pai. Tópico 1 diz: o amor do Pai é visto no Filho. Precisamos entender a respeito desta unidade. Então, vamos ler alguns textos para que possamos entender de modo mais lúcido possível este assunto, que é o assunto da unidade entre o Pai e o Filho. João capítulo 1, versos 1 e 3 e o 14, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que existe teria sido feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui fala dessa unidade,
fala dessa unidade. Então nós vamos discorrendo a lição e lendo os versos, e depois nós vamos comentar também sobre o verbo se fez carne. Porque essa expressão verbo, e quando João fala, ele fala inclusive por causa da filosofia que já atuava de maneira muito forte nos dias do finalzinho do primeiro século, pelo longo período que a Grécia dominou, então ele entra trazendo uma abrangência para todos os povos, para que entendesse a importância do verbo na história, e nesse caso, na história do homem em relação a Deus manifestando ao mesmo. Então o amor do Pai é visto no Filho. Lendo João capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer aqui é o sentido de se perder eternamente, de morrer sem Cristo, sem a salvação oferecida pelo Pai, por intermédio de Cristo, e então perder-se a sua alma no inferno. Mas preste atenção nesse amor, porque nós vamos falar, o amor do Pai é visto no Filho no decorrer desse assunto. Porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo homem, de tal maneira. Que maneira tal é essa? Uma maneira que não se define, uma maneira que não se explica, uma maneira que não se compreende pela razão. E esse fato do amor fez com que ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o que ele tinha de precioso, porque ele se materializou, ele se encarnou, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. O amor do Pai é visto no Filho. Poderíamos dizer que Jesus é a personificação do amor de Deus revelado a nós. O tópico 1, subtópico 1, diz o Filho unigênito de Deus. O que seria o Filho unigênito de Deus? No meu entendimento, o texto em si, ele não quer falar em termos de números, de e Deus tem um filho, mas, corroborando até com a ideia do autor, o unigênito de Deus tem familiaridade única com o Pai. Jesus, como Filho de Deus, é eterno. Por isso Isaías o chama de Pai da eternidade. O único, o unigênito, traz a ideia de aproximação, traz a ideia de identidade, traz a ideia daquele que tem a mesma natureza. Quando nós lemos Colossenses capítulo 1, verso 15, diz: e este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que seria o primogênito de toda a criação? Então vamos lá, vamos entender. Este é a imagem de Deus. Então, longe de declarar que Cristo foi criado, é só você ler o texto, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, quando nós entendemos o texto deste modo, este é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível quer dizer que ele é a representação do Deus invisível. No contexto da primogenitura, nós vamos entender que a Bíblia está longe de declarar que Jesus foi criado, mas que ele é o alvo de toda a criação, com direito de primogenitura e herdeiro de todas as coisas. Entendendo com clareza o texto, é claro que o nosso entendimento também clareia. Essa aula precisa ser muito bem explicada, porque há uma probabilidade até de confundir do que explicar se não houver um bom domínio, uma boa interpretação de texto.
dentro do assunto. O tópico 1, subtópico 2, diz: a vontade do filho é a mesma do pai. Com implicações da importância da unidade entre o pai e o filho, observamos a integração de interesses e causas. Vejamos o que Jesus disse a esse respeito. O filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Jesus assim falou em razão da opinião que os judeus tinham a respeito dele. Por exemplo, se lermos João capítulo 20, versículo 28, Tomé, após a ressurreição, declara a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Isso quer dizer que Tomé está chamando Jesus de seu Senhor e de seu Deus. Isso é a unidade entre o Pai e o Filho que nós estamos estudando. Se lermos, por exemplo, Filipenses capítulo 2, 5:11, vai estar assim, ó: seja o modo de pensar de vocês o mesmo que tiveram Cristo Jesus, que, embora sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia reter. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo achado em semelhança de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Filipenses 2, 5:11, na linguagem de hoje, na NTLH. Vamos entender até a importância desse texto um pouquinho mais adiante. Outro texto que nós temos interessante é Hebreus 1:8. Mas, quanto ao Filho, diz: ó Deus, o teu trono subsiste para sempre perpetuamente. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. Tito 2:13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2:13. Nós vamos entendendo a relação de unidade entre o Pai e o Filho, tanto nos evangelhos, quando Cristo mesmo se pronunciava dessa forma, e nas epístolas também há a sustentabilidade de que Jesus é Deus, da unidade do Pai e do Filho. O tópico 1:3 diz: o Filho foi enviado para fazer as obras do Pai. O Filho foi enviado para nos revelar a vontade do Pai. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus jamais teve vaidade em seu coração. Ele tinha o entendimento de que as suas obras eram as obras do Pai. O Filho de Deus nos ensina a nos empenhar em promover os interesses do Pai e, assim como ele, ter a convicção de que não podemos fazer nada de nós mesmos. Jesus ensina que o que ele está fazendo em unidade com o Pai. Por isso que em João 5,17 diz: mas Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. 5,17 de João. Isso, a unidade entre o Pai e o Filho. O tópico 2 diz: o Filho revela o Pai. Jesus revela que o Verbo tornou Deus conhecido. Esse ponto aqui é importante, porque o Verbo vai trazer uma conotação filosófica de uma linguagem onde o mais intelectual possível do momento estaria entendendo a colocação de João. Os filósofos gregos usavam o verbo logos como nome da razão cósmica por trás do universo.
Quando João fala, no princípio era o verbo, o logos no grego, e o logos estava com Deus. Olha a interpretação que ele dá do pensamento filosófico, interpretando a própria palavra de Deus. O filósofo efésio Heráclito disse que o verbo é um poder misterioso que sempre existiu e que faz todas as coisas acontecerem. Se você entender essa linguagem que João usa por meio da filosofia, de uma crença filosófica, para aplicar em João, capítulo 1, verso 1, você entende de maneira lúcida porque ele começa, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus. O mais sábio filósofo da época entende o que João está falando. Ele está traduzindo a palavra de Deus para que o homem mais sábio possível possa compreender o que ele está falando. E essa razão que eles atribuem como um poder misterioso é o próprio Deus encarnado. E olha que Heráclito é um filósofo do 5º século antes de Cristo, mas esse poder da razão estava operante, não só estava, como até hoje é o ponto forte da filosofia grega e de qualquer filósofo e de qualquer ser pensante que sempre trabalha com a linha de raciocínio. Sendo assim, nós explicamos também o 2.1 e vamos ao 2.2. O Filho de Deus é divino. A mente limitada, mortal, do ser humano não é capaz de compreender o grande segredo da cristologia quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A dificuldade que temos, ou que tínhamos de entender o Verbo, por que o Verbo? É justamente a explicação que eu dei. E nós vamos conseguir entender dentro da linguagem teológica, filosófica, por que João está falando desse modo. Ele está trazendo um conhecimento que dentro da filosofia era simples de entender. Então, o Pai e o Filho aparecem na Bíblia no mesmo grau de divindade. Divindade quer dizer que eles são Deus. Essas revelações evidenciam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus e têm a mesma autoridade. 1, 2, 3. O Filho de Deus é eterno. Deixe o seu comentário se você está conseguindo compreender, porque João é o evangelista que mais traz assuntos abordando Jesus nessa unidade com Deus Pai, nessa divindade, o Jesus Deus. E nós precisamos entender bem esse fato. Eu quero estar te incentivando a você estudar esse assunto e dominar com propriedade para levar os seus alunos algo sério, nobre e algo que eles possam saírem dali com as suas dúvidas sanadas, porque esse é o papel principal da escola dominical. Professores responsáveis, tratam a palavra com seriedade, procuram o sentido interpretativo correto para que não venhamos a brincar com a inteligência dos nossos ouvintes. Responsabilidade está, Malaquias 1:1. O peso da palavra do Senhor deve estar sempre sobre os ombros do professor, do pastor, do superintendente. O 2:3 diz que o Deus Filho é eterno. A expressão Filho de Deus nas Escrituras indica claramente a natureza divina de Jesus, que sempre existiu, sendo reconhecidamente o Pai da eternidade. Deus Pai identifica Jesus como seu Filho, como João registra em seu Evangelho. O Verbo eterno, o Filho unigênito de Deus, participou da natureza humana, mas sem pecado. João, capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa expressão habitou é tabernaculou. Ele tabernaculou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O tópico 3 diz:
pai e filho são iguais. Observe bem, porque nesse tópico 3, subtópico 3.1, 3.2 e 3.3, nós vamos ter pontos aqui que pode ser, se você for ensinar numa sala onde tem alunos questionadores e estudiosos, eles venham fazer perguntas que pode, de repente, colocar o professor em aperto. Então, atente para esse assunto aqui, porque nós estamos falando de uma sala de aula. Nós estamos falando de um assunto teológico, e assunto teológico tem muitas linhas interpretativas, mas lembrando que a própria Bíblia interpreta a si mesma, é a primeira regra da hermenêutica. Pai e filho são iguais? São iguais, na sua essência. Quando o Senhor Jesus declarou, eu e o Pai somos um, os judeus queriam apedrejá-lo. João 10:30. Foi uma declaração impactante. O versículo 33 diz que os judeus estavam revoltados, pois Jesus estava se apresentando como Deus. Jesus já tinha feito outras declarações. As Escrituras revelam que o Pai e o Filho possuem os mesmos atributos. Agora, nós vamos parar aqui para discutir alguns assuntos. O 3.1 diz, o Filho de Deus é onipotente. Lembrando sempre do que diz o texto em Filipenses capítulo 2, verso do 5 a 11, vou ler na RA, que diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Atenta para o verso 7. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aí nós temos, o Filho de Deus é onipotente. O Jesus encarnado, homem, ele era onipotente? O que você acha? Aí nós temos alguns textos aqui, por exemplo. Se você ler João, capítulo 1, do 14 ao 18, você não tem uma referência para defender que Jesus é onipotente. Se você ler João 1,51, que diz que em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, também não vai te emitir a ideia de onipotência. Lendo Apocalipse 1,18, por exemplo, já está falando de um Jesus ressurreto. Não está falando do Jesus homem. João 3,35, se você ler João 3,35, o Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Também não emite a ideia de onipotência. O João 8,32, 36, também não. Oferecer perdão aos pecadores era uma atitude do Jesus Deus. Não traz a ideia da onipotência. Se lermos Mateus 28, 18, está escrito desta forma. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus fala isto, ele está ressurreto. E ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então nós temos um ponto aqui a discutir. Se você acredita que Jesus trabalhou com a onipotência, poderíamos de repente divergir de Filipenses, quando diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Dá para nós entendermos que esse esvaziar-se, esse despojar-se, esse humilhar-se, é como se ele abrisse mão de alguns atributos. Aí nós vamos então para o Jesus onipresente, que se torna mais complexo ainda. Jesus poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Bom, não, ele era onipotente, mas ele não era onipresente. Nós estaríamos criando uma confusão teológica. Se ele é onipotente, ele tem que ser onipresente também. Não tem como, não, da onipresença ele abriu mão. Se ele abriu mão da onipresença, ele abriu mão da onipotência e da onisciência.
Ou eu tenho que afirmar que ele era onipotente, onipresente, onisciente, ou entender que ele se despojou. Esse assunto pode ser abordado dentro da sua sala de aula também e possa ser, de repente, um questionamento. É bom que você se prepare para esse assunto. Quando falamos que o Filho de Deus é onipresente, estamos nos referindo ao poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, assim como o Pai. João 20:19, se você ler, Jesus já está ressurreto. Então o texto não dá para normatizar um pensamento meu. Leia o texto, leia a referência que você vai entender isso aqui de modo diferente. E se você ler 18:20 de Mateus? O sentido de Mateus 18:20 é espiritual e não físico. E o texto fala quando a igreja tiver uma causa para trazer até Jesus. O texto procura falar da reconciliação de dois irmãos que estão em atos de pecados ou de contendas, de brigas, e precisam serem reconciliados. E o texto emite a ideia que em qualquer reunião para unir as pessoas, Jesus, então, está no meio delas. E quem tem a palavra do perdão, da reconciliação, é quem tem a palavra de Deus. Sempre trabalhando com a ideia da reconciliação. O próprio texto diz isso. Se você ler, como se deve tratar a um irmão que peca? A reunião é para reconciliar o irmão? Jesus está no meio. A reunião não é para reconciliar um irmão? Olha, é bem provável que Jesus não estará no meio. 2 ou 3 é porque, nesse caso, sempre deveria haver 2 ou 3 testemunhas. Então, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou no meio deles. O 3:3 diz: o Filho de Deus é onisciente. Se você pegar os textos também aqui citados, não traz a ideia de onisciência. Se você analisar o texto, muitas das coisas que Jesus falou, ele falou por meio do Espírito Santo. E tem textos citados, por exemplo, da Epístola de João 21, onde Jesus já está ressurreto. Suponhamos que você está dando aula e o aluno cita para você, você ensina que Jesus é onisciente. O aluno cita para você Mateus 24, do 36 ao 39. Professor, como você me explica esse texto de Mateus? E Jesus disse que a hora ninguém sabe, nem ele, nem os anjos, mas somente o Pai. E você, professor, acabou de afirmar que ele é onisciente. Como você explicaria o seu aluno? Porque se nós entendermos no Evangelho, Pedro ressuscitou o morto. Pedro era todo-poderoso, poder do Espírito Santo. Jesus exerceu seu ministério no poder do Espírito Santo. Vamos ler Atos, capítulo 10, nós vamos entender isso. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e sarando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que se fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida e pendurando-o em um madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse ele manifesto. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus tinha antes escolhido a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou a pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus tem sido constituído juiz de vivos e de mortos. Analisando esse texto, você vê Pedro ressuscitar um morto,
Pedro tem uma visão e Deus fala para ele: come, não amaldiçoa o que Deus santificou. Quando Paulo é pego em Damasco, o Senhor fala para Ananias ir até Paulo. O profeta Ágabo, em Atos 11, tem uma revelação de que haveria uma grande fome em Jerusalém. Tudo isso por meio do Espírito Santo. E discorrendo Atos, nós vamos encontrando várias passagens onde o Espírito Santo está dando a eles capacidade de fazer a obra de Deus, porque Jesus disse: se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores do que as minhas. Estude com detalhe esse assunto e vá para a sua aula bem equipado e bem preparado para que, se houver algum questionamento, você deva ter resposta, como 1 Pedro 3,15, antes santifique a Cristo como Senhor no vosso coração. E estejam sempre preparados para responder a qualquer que vier a você e pedir a razão da esperança que você tem. Analise com detalhe esse texto. E a minha oração é que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Abra o seu entendimento e aqueça esse coração. E que te use como boca de Deus para a sua casa. Procure sempre ensinar a Bíblia de modo sério, coerente, sempre analisando com riquezas de detalhes o que você está estudando. Tá bom? O Pai e o Filho são iguais em essência, poder e glória. O Filho veio do Pai e retornou a ele, demonstrando a relação eterna e inseparável entre ambos. A unidade entre o Pai e o Filho. Deus abençoe a sua vida. Boa aula para você. É a minha oração. Deixa Deus te usar. Até o nosso próximo encontro.